Ainda de pé, deixa eu citar um versículo que está em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente pede, segundo o poder que nós opera. Amém. Podeis assentar. Eu quero mais uma vez aqui agradecer a Deus poder estar com os irmãos nessa manhã para aprendermos juntos daquilo que o Espírito Santo fala à igreja. Quero louvar a Deus pelo pastor Nonato, que Deus abençoe grandemente seu ministério aqui na Nova Aliança, seja em Imperatriz ou em toda a parte do Brasil, do mundo onde estiver presente, que Deus abençoe grandemente o seu ministério. Pastor Feitosa, muito obrigado, pastor Jean, e quero saudar a todos que se encontram presentes com a doce paz do Espírito Santo. Como temos homens, e a gente sabe que quando se investe em homens, então esse homem, ele muda toda a estrutura da sociedade, porque ele está presente no lar, na empresa, no colégio, na igreja, em todos os lugares. Se ele estiver devidamente preparado, então ele revoluciona tudo. E você sabe que, como eu disse numa das perguntas, que há em nós uma construção da nossa vida. Paulo sofria as dores de parto para que Cristo fosse formado em nós, dizia ele. Então há uma construção em nossas vidas para nos levar a Cristo ser formado em nós. Isso é um projeto grandioso do Espírito Santo de Deus em cada um de nós. Porque às vezes a gente pensa assim, aceitei Jesus, já está tudo pronto. Não é assim. A gente aceita Jesus, está tudo pronto, você é salvo. Mas aí passa por um processo de uma construção da sua vida espiritual, para ter uma casa firmada sobre a rocha, e você então estará pronto para todos os desafios da vida. Quando a gente olha, por exemplo, eu quero dar só um parênteses, às vezes a gente pega uma pessoa e ele não sabe nem dirigir um carro, mas ele quer ser um motorista. Então a gente vai passar por um processo de estudo, de treinamento, de preparo, até que a mente dele se transforme num motorista. E o problema está na mente. Quando a mente dele, ele assume que agora é um motorista capaz, aí pode entregar o carro para ele, que ele roda o mundo, porque ele está preparado para isto. Assim é todas as profissões, é o médico, é o advogado, é todo mundo. Assim também nós precisamos, o Espírito Santo nos colocou numa escola de Deus para nos preparar para termos a mente de Cristo, de tal forma, quando chegarmos a essa estatura, nem o mundo, nem as potestades, como diz lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31 até 37, nada desta vida será capaz de tirar você de Deus, porque você foi preparado. E preparado assim, você enfrentará o inferno, você enfrentará todo o desafio da vida, e você não recua, porque a tua mente agora é a mente de Cristo. Meus amados, como eu vou falar uma palavra mais do lado profissional, da nossa vida financeira, eu citei esse versículo bíblico, que diz assim: Deus é poderoso. Observe bem as palavras. Deus é poderoso para fazer muito mais, depois abundantemente, depois além. Veja as palavras que são colocadas pelo Espírito de Deus através de Paulo, Efésios 3:20. Para quê? Para realizar um sonho.
para fazer muito mais além daquilo que você pensa, que esse é o primeiro ponto de um homem que quer alcançar qualquer objetivo na vida, é pensar, sonhar, desejar. Enquanto não há esse sonho que não brota do coração do homem, ele não vai a lugar nenhum, porque ele não sabe o que quer chegar. Por exemplo, aqui nesse plenário, tem pessoas, como diz o pastor Nonato, vindo de diversos lugares aqui da região, até de outros lugares mais distantes. Mas você estar aqui, sabe por quê? Porque você desejou, você pensou, você quis chegar. 1001 dificuldades apareceram nessa caminhada, mas você venceu todas e chegou aqui. Então o Senhor diz assim, Ele não colocou nenhum obstáculo para realizar o teu sonho, nenhum obstáculo, porque tudo é possível àquele que crê. Então, quando tiver um propósito no seu coração, quer ser um médico, quer ser um advogado, você quer ser um pastor de sucesso, você quer ser um comerciante, seja o que for, que brotar no teu coração, então, olhe para Deus e saiba que não há nem nada que pode impedir você alcançar esse sonho, nada, porque Deus é maior do que tudo, e quem está dizendo que vai fazer é Ele. Deus é poderoso para fazer, então é Deus que vai fazer na tua vida, para realizar o sonho, o projeto, a ideia, o objetivo está no teu coração, que você pediu a Deus, você pensou e você pediu. Agora veja bem, como é que Deus vai fazer isso? É uma coisa assim interessante, porque tudo que Deus vai fazer é através de você mesmo, é através de você. Ele diz assim, segundo o poder que opera em mim. Porque, meus amados, há uma certa, por exemplo, todos nós temos uma origem comum religiosa. Nós estamos vindo de um sistema comum, aonde nós não sabíamos nos relacionar com Deus, aonde nós estávamos buscando um Deus muito além do sol, um Deus distante, difícil de ser encontrado. Por causa disso, as orações e o relacionamento com Deus era precário e frustrante, de tal forma que dizíamos assim, quanto mais se reza, mais o quê? Quanto mais se reza, mais assombração aparece. E se não tivermos cuidado, nós vamos dizer assim, quanto mais se ora, mais assombração vai aparecer. Porque se nós não soubermos, pela fé, trazermos Deus lá do trono e implantar na nossa vida, porque Deus não pode estar lá, porque Deus não habita em templo feito pela mão dos homens, Ele habita neste templo. Esse é um segredo que estava oculto em todas as gerações. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. Em todas as gerações estava oculto, mas que foi revelado para nós agora. Sabe o que é? Cristo em nós. Cristo vivendo em nós. Nós somos morada de Deus em espírito. Então, se eu trago Deus pela minha fé, trago Cristo para viver em mim, então agora, Atos 1:8, e recebereis o quê? Poder. Quando? Quando o Espírito Santo descer sobre ti. O Espírito Santo já desceu? Você está cheio do Espírito Santo, amém? Então todo o poder de Deus está dentro de você. Não há mais nada que você não possa atingir. Agora você só precisa fazer uma coisa. Quando olho para a palavra, a gente olha assim, Jesus, lá em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, quando ele fala para ir pregar o Evangelho, no versículo 19, ele vai dizer assim, no versículo 20, depois que ele foi assunto ao céu, os discípulos entenderam a mensagem e partiram, quer dizer, tomaram iniciativa
e começaram a pregar. E o Senhor ia confirmando as suas palavras com os prodígios e maravilha. Você sabe o que é isso? Depois que você tem o seu sonho, que você orou a Deus, você vai entender que o poder de Deus está em você. Deus vai utilizar você para fazer essa obra. Então você tem que dar o primeiro passo. Tomar iniciativa. E quando você der o primeiro passo em busca do teu sonho, do teu objetivo, ninguém poderá te impedir. Porque Deus vai te dar força e Ele vai te surpreender para você chegar aonde você nem pensou. O que você sonhou vai ficar pequeno diante daquilo que Ele tem para você. Em qualquer área da vida. Essas coisas desse entendimento, eu estou falando lá do financeiro, mas também espiritual. Eu quero só dar uma luz para os irmãos. Eu estive pensando ultimamente. Em Provérbios 14, versículo 1, diz assim: a mulher sábia, o que ela faz? E a tola. Vocês observam que tem dois tipos de pessoas, o sábio e o tolo. Quem é o sábio? É aquela pessoa que teme a Deus, porque o princípio da sabedoria não é temer ao Senhor. Então é você agora, o sábio é aquele que respeita Deus, que teme a Deus e considera Deus no governo da sua vida. Provérbios 3 e 6. Reconhece Deus em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Então a pessoa que é temente a Deus, ele vai buscar de Deus a orientação para aquilo que ele sonha, para o seu projeto, para o seu ideal. E ele vai buscar, através da Bíblia, o que Deus fala sobre aquilo. Para cada tipo de assunto ou circunstância, Deus tem uma palavra. É como ele vai dizer para a mulher: mulher, eu te escolhi dentro da família para ser meu representante para edificar o lar. Porque, veja bem, só quem edifica o lar, Salmo 127, é Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Então, ninguém pode edificar o lar a não ser o próprio Deus. Mas Deus precisa de um representante na terra. Aí ele escolhe a mulher. E diz assim: a mulher sábia, aquela mulher que teme a Deus, que busca a minha orientação, então essa mulher vai edificar o lar e o seu lar será constituído dentro dos princípios que Deus estabelece. Mas tem mulher que é tola. Quem é a mulher tola? Aquela que não teme a Deus. É aquela que não busca a orientação de Deus para aplicar os preceitos que Ele estabelece a sua palavra dentro do seu lar. E ela faz as coisas segundo o seu próprio entendimento, sua própria vontade, segundo o seu próprio nariz. Aí existe hoje na sociedade moderna, e todo mundo inteligentes e doutores, mas cheia de mulheres tolas. Quem são elas? Aquela que destruiu o seu lar. Jogou o marido fora, jogou os filhos fora. Essa é a mulher tola, porque não buscou uma orientação de Deus. A mesma coisa acontece em igreja. Estou dando só os parâmetros para vocês entenderem o que quer dizer. Jesus diz assim: eu edificarei a minha igreja. Ele não diz que homem nenhum edifica. Ele, somente Ele. Mas para Ele edificar a igreja, Ele escolhe um homem e coloca na frente da sua igreja, e nós chamamos ele de pastor. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 13, toda autoridade é o quê? Constituída por Deus. Deus escolhe um homem. Se esse homem que estiver aqui na frente da igreja, desse rebanho, se ele for sábio, através dele, Cristo edificará a sua igreja, porque através do pastor ele disciplina, ele doutrina, ele dá todo o traquejo da igreja, através dele. Todos os propósitos de Deus são alcançados por meio desse pastor. Mas se esse pastor for tolo, aqueles que querem fazer as coisas segundo a sua própria cabeça, como diz lá em Provérbios 3 e 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribe no seu próprio entendimento, né? Tem pessoas, tem pastor, tem esposa, tem gerente de empresa, tem dono de empresa, tem pessoas que são tolas,
que querem fazer as coisas segundo o seu próprio entendimento. Mas os inteligentes, os sábios, são aqueles que não agem segundo o seu entendimento, mas ele confia no Senhor e pede orientação a Deus. Quando o Senhor nos dá orientação, é aqui, está tudo escrito na sua palavra. Qualquer que seja o seu projeto, que você sonhou, está na palavra a orientação. Aí, você vai agir dentro desta verdade que o Espírito Santo vai te revelando, e você só tem que prosperar naquilo. Como diz no Salmo 1, tudo que você fizer vai prosperar. Os teus sonhos vão realizar. A tua família será poderosa na terra, como diz o Salmo 112. Os teus negócios prosperarão. A tua vida cristã será vitoriosa, porque você é sábio, buscou a orientação de Deus e brotou do teu coração um projeto de Deus. Você está cumprindo isso dentro dos padrões. Você não fica olhando o que o ímpio diz. Bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se detém lá no caminho deles, não se assenta com eles, com os escarnecedores. Antes tem o seu prazer e medita na palavra de dia e de noite. Aí sim você será bem sucedido. Meus amados, eu estou olhando só para homens, que, como disse não sei se o pastor Nonato, outro falou, vocês ou somos nós que mudaremos essa geração. É nós que poderemos comer o melhor dessa terra, conforme Isaías 1,19. Se vocês quiserem, se vocês me ouvirem, comerão o melhor dessa terra. São vocês que mudarão a estrutura espiritual das suas cidades, através da sua vida espiritual. É vocês que têm a palavra de Deus. É você que muda a história, porque você tem a palavra de Deus na sua boca e no seu coração. Como diz a palavra em Malaquias 2, e o versículo 7, ele diz: da boca do sacerdote sai a lei, porque ele é o anjo do Senhor. Então é nós que vamos mudar as histórias. Então, para isso, eu acho que tem que haver dentro de nós um propósito, um desejo. Esse desejo, ele é fundamental, porque se você não quer, se você não sabe onde quer chegar, se você não sonha nada, então não vai a lugar nenhum. Agora, quando você sonha, quando você quer, quando você estabelece um alvo que brotou no seu coração, Deus diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Lá no Provérbio 23:7 diz assim: assim como tua alma imaginar, isso é. Isso é. Então observe, aonde você quer chegar? Seja na vida espiritual, seja na vida familiar ou na vida financeira. Aonde você quer chegar? Estabeleça esse alvo. Deixa brotar isso no teu coração. E depois você fala com Deus, que é aquele que pensa, é aquele que pede. Aí você observa os princípios que norteiam aquele assunto e tem a coragem de dar o primeiro passo. Você, lá no futuro, vai ficar admirado e vai dizer que Deus fez muito mais do que você pensou, do que você pediu, segundo o poder que nos opera. Deixa eu dar um testemunho rápido da minha vida pessoal, só para dar um exemplo. Eu me lembro quando eu sou filho desta cidade, Imperatriz, quando aqui não existia nada. Não, tinha 3 ruas, sem asfalto, sem nada. Aqui em Imperatriz, há 50 anos atrás, não tinha nada. Eu tenho 65. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu já era crente, aceitei Jesus com 7 anos, mas eu olhava para as possibilidades e eu não via nenhuma. Você sabe o que eu mais queria na vida naquela época? Era que o mundo abrisse um buraco e eu caísse dentro. Eu queria que o mundo abrisse um buraco e eu morresse, porque eu não via nenhuma chance. Uma família muito pobre, eu estava vindo de uma vida de carregando água nas costas, porque aqui não tinha água encanada, não tinha caíma, eu botava água nas casas para aqueles trocados.
Eu estudava no Governador Acha e não tinha nem ginásio, não tinha nada aqui, nem possibilidade de emprego. Mas um dia, quando eu tinha 14 anos, eu cheguei em casa, depois de botar água nas casas, tomei o cafezinho que minha mãe tinha feito, sem dizer nada para ninguém, peguei uma bicicleta do meu pai, montei nela e disse: eu vou fugir da cidade, sem falar nada. Tinha 14 anos, eu vou fugir, não sabia para onde, também não tinha saída, era só veredas. E eu peguei essa direção, que está ali naquele cemitério novo, velho, chamado São João Batista. Ali chegava ali e acabava, aí tinha só uma veredinha, que hoje chamava Estrada do Arroio, né? Era só uma vereda. E eu peguei a bicicleta e saí, para ir embora, para nunca mais voltar sem dizer nada para ninguém. Aí saí andando. Na noite anterior tinha chovido muito a cidade, chovido muito. Então aquele areião estava bom para andar. Mas assim, quando cheguei hoje, onde é assim a Rua Ceará, com a Floriano Peixoto, lá aquele encontro mais ou menos, que era 2 veredas assim, eu resolvi parar, porque eu já estava cansado. E encostei a bicicleta, e tinha uma poça d'água muito grande, água assim muito grande. Ali eu parei, encostei a bicicleta, sem saber o que fazer, eu não tinha ideia de nada, eu só queria ir embora. Como eu não podia morrer, eu queria ir no mundo. Cheguei naquela água e fiquei olhando para a água, sozinho ali. Quando eu comecei a olhar para a água, eu vi o céu. E quando a água está bem calminha, a gente reflete o céu. Fiquei olhando para o céu e admirando. Nesse momento brotou no meu coração um desejo. E eu disse assim para Deus: Deus, me dá 3 coisas na vida. Me dá uma casa, me dá um carro e me dá um emprego para ganhar naquela época 800 mil cruzeiros. Era dia demais que eu pedi. Pedi coisa grande, viu? Era um salário alto, uma casa e um carro. Quando eu fiz esse pedido, irmãos, eu me lembro direitinho, tinha assim um pé de mato, eu peguei uma folha, arranquei, dei vontade de arrancar uma folha, e disse assim, e joguei naquela água, e disse assim: sirva de testemunho que hoje eu pedi ao Senhor isto, desse jeito. E caiu aquela folha, fez aquela marola, eu fiquei olhando, eu criei que Deus tinha me dado. Peguei a bicicleta e voltei para casa. Cheguei em casa, não contei nada para ninguém. Mas eu via com tanta convicção que Deus tinha me dado, que eu pensei que chegava tinha tudo. Quando cheguei lá não tinha nada, mas tinha uma coisa, eu tinha no meu coração. Botei a bicicleta e fui para a escola dominical. E continuei a vida normal. Com todo o tempo no meu coração, Deus me deu isto. Passaram mais ou menos 3 anos, eu tinha 17 anos de idade, trabalhava já num comérciozinho, que hoje é na Getúlio Vargas, tudo era chão, mas eu trabalhava naquela loja. E eu fui para o almoço, 11h30 mais ou menos, quando chegou onde a prefeitura, tem uma praçazinha ali próximo. Naquele tempo não tinha prefeitura, só tinha aquela pracinha. Bem ali eu ia passando, brotou em mim um desejo de me casar, com 17 anos. E eu falei assim, levantei minha mão para o céu e disse: Deus, eu te peço que tu me dê uma esposa. Agora, Senhor, namorar eu vou ficar namorando por aqui, viu? Eu fui logo dizer, a namorada eu vou namorando, agora esposa tu vai me dar. Ficou o 4º pedido no meu coração diante de Deus, com 17 anos de idade. Quando passou mais ou menos uns dias, depois daquele momento, a cidade tinha desenvolvido, tinha aqui na cidade de Imperatriz uma empresa chamada ACAR, que depois passou a ser Emater, né? Essa empresa do governo. E eu, de um momento, alguém me disse: olha, está tendo um seletivo aí para esse negócio, essa empresa do governo aí, tu não quer fazer? Eu quero. Onde é que faz inscrição? No lugar tal. Eu fui lá e fiz inscrição. Chegou o dia da prova, eu fui lá e fiz a prova. Quando chegou o dia do resultado, que eu corri lá, olhei, eu estava em primeiro lugar. Tinha tirado o primeiro lugar na empresa. E fui chamado imediatamente para trabalhar. E entrei naquela empresa com 17 anos. 2 anos depois, estava com 19 anos, eu continuava lá. E Deus, então, num dia de domingo, eu namorava todas que eu podia. Não vou negar que eu namorava muito naquela época.
e dizer hoje, não namorava. Eu namorava muito. Só que um dia de domingo, num culto de domingo, lá na congregação em Jerusalém, o pastor Luiz Moreira era o pastor. Depois que alguém tinha pregado, ele disse assim: vamos ouvir o hino 300 da harpa cristã. E tinha uma banda muito bonita, e eu tocava na banda batendo prato, né? Eu tocava prato, batia bombo, era assim. Depois do hino, nós vamos fazer o convite, fazer o apelo. Irmão, quando nós começamos a cantar aquele hino 300, aquela zoada grande da banda e todo mundo tocando, eu ouvi pela primeira vez a voz de Deus. Eu nunca tinha ouvido Deus falar. No meio daquela zoada, eu escutei uma voz de Deus, dizendo assim: hoje tu conhecerás a tua esposa. O maior susto do mundo, numa zoada daquela. E eu fiquei ansioso, né? Conhecer minha esposa. Terminou o hino, o pastor foi fazer o convite, eu fui olhar as moças. Estava um coral bonito assim, aquelas moças, primeira, segunda, terceira e quarta. A primeira e segunda eram só mulheres. E eu comecei a olhar as meninas lá da banda, comecei a olhar de uma por uma, assim. Aí na frente eu vi uma moça, olhei para ela, fiquei achando bonito, olhando para ela, o Espírito disse: não é essa? Eu continuei olhando. Aí eu vim olhando lá para cá, na segunda voz, a penúltima moça é a minha esposa. Quando eu olhei para ela, o Espírito me disse: essa é a tua esposa. Nesse momento eu confesso para os irmãos, eu era apaixonado por outra, namorava com outras, e nesse instante caiu todo o interesse que eu tinha por aquelas meninas, e eu vi minha esposa pela primeira vez. Terminou o culto, chamei o tio dela, e disse: olha, diga para a sua sobrinha que eu vou me casar com ela. Mas ele achava que era apenas uma conversa. 15 dias depois, terminou um culto de mocidade, eu saí com aquele jovem e acompanhei ela. E quando acompanhei, eu passei aquela cantada, né? Porque naquele tempo tinha que conversar muita moça. Eu passei a cantada. Quando chegou bem no dia Novo Mundo ali, mais ou menos ali, eu perguntei: você quer namorar comigo? Sabe o que ela disse? Não. Eu tomei um susto e fiquei assim: Deus, e como é? Não é essa a minha esposa? Tu não disse? Mas eu fiquei tão encabulado e continuei andando. Eu falei assim: ei, o que era? Tu quer casar comigo? Eu disse: quero. Diga, o negócio é outro. 4 meses eu estava casado. 4 meses, com 19 anos, ela tinha 15 anos de idade. Hoje eu era chamado de pedófilo, né? 15 anos. Pois é, casei com 15 anos. Eu casei no dia 21 de agosto de 73. Aí eu casei num dia, quando foi assim, eu casei uma segunda-feira, terça-feira, não sei, um meio de semana. Aí o Bradesco estava fazendo um seletivo, e eu trabalhava nessa AK, ganhava um salário mínimo, mais um pouquinho. Aí eu fui lá no Bradesco e fiz o seletivo, e passei. E fui chamado imediatamente, saí da empresa, entrei no Bradesco. No dia 3 de setembro de 73, eu comecei a trabalhar, minha carteira foi assinada dia 1º de setembro, 2 dias antes, que era um dia de sábado. Entrei no banco. E fui então trabalhar, casado com minha esposa. Com 6 meses, Deus me deu uma casinha. Peguei o dinheiro, tudo que ganhei, já tinha um lotezinho do meu pai, lá fiz uma casinha, passei para dentro. E fomos trabalhando. Deus nos deu 5 filhos. Hoje nós temos 16 netos. E temos 4 bisnetos hoje. Com 2 anos que eu trabalhava no banco, Deus me deu o carro do meu sonho. Eu fui com um rapaz até no aeroporto, ele era um funcionário do banco. Ele pegou o voo para viajar e eu comprei o carro dele. E ali eu comprei o primeiro carro. Deus me deu o emprego, Deus me deu o carro, Deus me deu a casa e Deus me deu a esposa. Passaram-se muitos anos. Só de casado eu completei 46 anos. Agora veja bem, eu chego hoje para dizer para os irmãos, para dizer que esse versículo que eu acabo de citar é verdadeiro. Porque Deus fez mais do que eu podia imaginar. Todos os meus sonhos que eu tinha da minha juventude ficaram para trás. Hoje eu chego, por exemplo, presidente da minha igreja. É um privilégio, igual o pastor Nonato tem, privilégio da sua igreja. Assim eu tenho um privilégio de ser pastor da minha igreja.
Isso completei 26 anos. Eu sou primeiro vice da minha convenção. Hoje eu estou dentro da polícia, sou major da polícia e continuo na ativa. Eu sou presidente de uma comissão nacional de evangelho e discipulado. Deus me deu um patrimônio considerável na cidade. Tudo que eu podia imaginar. Às vezes eu paro com minha esposa e fico conversando assim. Tudo que eu pude imaginar, Deus fez mais. Porque a vantagem de ser velho, está lá no Salmo 92, é para quando chegar a velhice você dizer assim: o Senhor é reto e nele não há injustiça. É para dizer para os mais novos: siga esse caminho que eu segui, do temor a Deus, da obediência à palavra e de deixar Deus fluir na minha vida a sua vontade, é que eu chego aqui vitorioso, sadio, é outra bênção de Deus, com meus filhos, todos morando na cidade, minha esposa também sadia, tudo que Deus fez. Eu posso olhar para vocês e dizer para vocês: há um potencial extraordinário dentro de você, que se você permitir que flua dentro de você o que Deus sonhou para ti, é como eu disse na pergunta, não é o que o povo está fazendo, é o que Deus colocou aí, porque nós vamos sonhar os sonhos de Deus. Ele fará brotar no seu interior o desejo dele. Como diz Joel 2:28, o vosso velho e o vosso jovem terão sonhos, visões de Deus, propósito de Deus. Porque a melhor maneira de se viver nessa terra é dentro da vontade de Deus. Não é aquilo que as pessoas estão dizendo, é aquilo que Deus chamou você para viver. Esse é a maior riqueza, a maior alegria, o maior prazer que nós podemos ter, dentro da vontade do Senhor. Portanto, vocês estão aí para realizar os sonhos de Deus. E tem coisas tão grandiosas. Você imagina? Dá 2 exemplos. Quando eu cheguei há 26 anos atrás, a Assembleia de Deus era uma igreja grande. O pastor Nonato talvez se lembra. Era uma igreja grande que tinha 21, ficamos com 21 igrejas. 21. Não, era 31. Quando eu cheguei com 1 mês, eu doei para a conversão 10, fiquei com 21. E fomos trabalhar. E chegamos a 180 há 3 anos atrás. Eu peguei e doei mais 80 igrejas. Nós estamos hoje com 220 igrejas desse ministério, só dentro de Imperatriz, só dentro. Em 25 nações, em 11 estados do Brasil, fazendo um trabalho. Para poder realizar esse sonho de Deus, que Deus implantou no meu coração, eu apenas deixei fluir e harmonizei o desejo do meu coração com a palavra da minha boca, porque esses são segredos. A palavra da fé que pregamos é a harmonia do teu coração com a tua boca. Romanos capítulo de número 8. Não, capítulo 10. Capítulo 10 de Romanos. Lá pelo versículo 8. Harmonizar o desejo com a minha boca. Eu vou falar do que meu coração está cheio. Eu não posso falar só do que eu vejo. 2 Coríntios 4:13. Eu não vivo pela vista, eu vivo pela fé. Então o que está no meu coração eu falo. E Deus realiza exatamente isso, porque Ele tem prazer em realizar os sonhos. Aqui vocês têm um exemplo claro, o pastor Nonato. Foi ele que iniciou esse ministério aqui em Imperatriz. Poderia muito bem ficar acomodado, mas há dentro dele uma chama como tem no meu. Um desejo de Deus que brota, é como um fogo que queima. Você não se conforma, você quer mais. E aonde a nova aliança surgiu? Aqui em Imperatriz, talvez há 15 anos, né, pastor? 14 anos atrás. Olha onde ela chegou. Não só em Imperatriz, mas no mundo. Não só no Brasil, mas no mundo. Chegando coisas extraordinárias. Isso para mostrar que Deus é capaz de fazer muito mais além. Se você deixar Deus fluir em você, você vai se surpreender com Deus. Você, quem sabe, está lá na sua congregação, na sua cidade. Ali, você está ali por um chamado de Deus. Porque é claro
E tem gente que não foi chamado, né? Tem gente que entra só por circunstância. Quem entra por circunstâncias, ele vai ser um frustrado. Mas se Deus te chamou e te colocou ali, abra os teus olhos e contempla os campos que estão brancos. E quando você concluir a sua vida, o Senhor vai dizer, como disse para um grande homem de Deus, ainda tinha muita coisa para fazer, tinha muitas terras para ser conquistada, porque Deus vai sempre nos surpreender. Portanto, meus amados, deixo essa palavra compartilhando com vocês, uma alegria imensa poder estar com os irmãos, desejando que vocês tenham assim, uma boa festa, como vocês estão tendo, experiências grandiosas, que volte para casa com, assim, olhando os horizontes e vendo, eu tenho muita coisa para conquistar, porque o meu Deus, eu sempre gosto de pensar assim, quando eu vou orar, a gente não olha para a circunstância, olhe para Deus, harmonize-se com a sua vontade, e dê o passo de fé, nós vamos nos surpreender pelo que Deus é capaz de fazer. Obrigado, Deus abençoe.